Minha diretoria, eu quero contar para vocês algumas coisas que vocês precisam saber sobre a Copa de 2026 antes que vocês sejam pegos de surpresa, tá? Se você acha que o nível técnico dessa Copa já tá ruim, que muita coisa tem que ser discutida, em 2026 você pode se assustar, pro bem ou pro mal. Eu já tô meio pessimista, mas você pode ficar animado com isso. As disputas entre as sedes para 2026 foram entre Canadá, Estados Unidos e México juntos contra Marrocos. Ganhou Canadá, Estados Unidos e México. Mas, evidentemente, que a gente tem um foco principal. Então, o Canadá, por exemplo, vai ter 2 estádios, os Estados Unidos vão ter 13 estádios e o México vai ter 3. Portanto, a Copa será muito mais nos Estados Unidos do que no Canadá e no México. Obviamente, pelo número de estádios, de possibilidades e tal. Nesse regulamento dos estádios, só para começar o brinquedo, ele já é claro em dizer que até a semifinal do torneio, até as quartas de final do torneio, você pode ir em qualquer um desses estádios aqui que tenha capacidade para pelo menos 45 ou 50 mil pessoas. Então qualquer um desses estádios aqui, em Toronto tem um estádio para 30 mil pessoas que eu já não sei se entra nessa lista, nessa possibilidade de receber um jogo decisivo, uma final, alguma coisa assim. Mas os estádios que devem receber a final e a abertura da Copa do Mundo têm que ter 80 mil pessoas. Portanto, os únicos estádios aptos para receber esse tipo de jogo são o estádio de Nova York, o estádio de Los Angeles, o estádio o Azteca do México, né, que é um estádio famosíssimo, e um estádio em Dallas. São os únicos estádios que são possíveis de ter a abertura e o encerramento. Então eu sou capaz de palpitar aqui de longe, dando um chutão, que vai sobrar para Nova York essa final aí. Embora seja mais emblemático sendo o estádio Azteca do México, né, Copa de 70, etc, etc. Eu acho que essa final aí vai sobrar para Nova York meramente por palpite. E você se pergunta, então, Rica, mas quais são as novidades? Qual é o formato dessa Copa do Mundo? Então, a FIFA resolveu fazer uma Copa do Mundo com 48 seleções. Tá? Eu sei que já existe a eliminatória, que a Copa do Mundo é só a fase final da Copa do Mundo, na verdade, mas serão 48 seleções em vez de 32. E aí você imagina o seguinte, então nós vamos inchar os grupos que já tem hoje? Então não, nós vamos dobrar o número de grupos para 16 grupos de 3 times. É isso. Então a rodada da Copa do Mundo, a rodada do grupo, ela vai ter um jogo. E todo mundo vai jogar os mesmos 7 jogos até chegar na final. Por quê? Porque você tirou um jogo seu da sua fase de grupos, certo? Você vai jogar só 2 vezes. Então, desses 3, classifica um? Não, classificam 2. Desses classificados, nós temos, portanto, 32 seleções classificadas. E aí você vai ter, em vez das oitavas de final, você joga uma etapa antes de mata-mata, que são os 16 avos de final. Ou seja, 16 jogos para depois chegar em 8, 4, 2 e 1. Então você vai ter 48 seleções que vão para grupos de 3 para jogar 2 partidas e uma delas vai ser eliminada apenas. Ah, Rica, mas isso aumenta a possibilidade de zebra. Mais ou menos, porque até aumenta, mas você pode jogar um jogo mal e perder, no outro jogo você empata, sei lá, você tá fora. Mas por outro lado, cara, de 3 classificar 2 é muito mais fácil talvez do que de 4 classificar 2, né? Mesmo você tendo esse fator de ter menos possibilidade de reverter, porra, você tem uma chance ali. Se você ganhar um jogo, você tá dentro praticamente, né? Não tem muito segredo. Vai ter muito empate? Vai ter muita combinação de resultado com 3 times por grupo? É possível. Qual é a sugestão da FIFA? Ô, FIFA, você é tão brilhante. Que todos os jogos que terminarem empatados vão para os pênaltis, desde a fase de grupo. E aí você já dá os 3 pontos para o time que ganhar o jogo nos pênaltis. É um festival, né? Mas vamos lá. Como é que vão ficar essas vagas? Eu tenho uma dúvida em relação a essa Copa de 2026 que eu ainda não consegui compreender muito bem. Que é o seguinte, o país sede ele tem uma vaga, tá? Com 3 países sedes, são 3 vagas que você tem que colocar na Copa. De onde se tira exatamente essas vagas? É do continente do país, não é? Eu não sei como é que vai ficar isso em 2026, porque isso não está ainda muito claro. Então, assim, você muda o seguinte, hoje, por exemplo, a Confederação Asiática de Futebol, ela tem 4 vagas e meia. Ela tem 4 vagas e uma que vai para a repescagem. Ela vai ter 8 vagas. 8 vagas na próxima Copa do Mundo. Sendo que nas últimas Copas do Mundo, sempre jogam Coreia, Japão, Arábia Saudita e muito provavelmente o Irã. Normalmente são esses os que jogam. E a Austrália, quando consegue ganhar na repescagem, como esse ano ganhou do Peru, ela vai para a Copa do Mundo. Senão ela está fora, não participa. Nós vamos ter que achar 8 aqui. Esses 8 incluem
provavelmente, por ordem dos últimos anos, Irã, Austrália, Coreia do Norte, China, aí Emirados Árabes, Índias Orientais, Neerlandesas, Iraque, Israel, Kuwait, Catar. É isso. Vamos lá. Na África, tem 5 vagas, vai para 9. A África até que tem um equilíbriozinho, tá? Para não ser injusto. A África até que é um lugar que você consegue olhar e falar: ah, tá, mas puta que pariu, a África não tem time suficiente para mandar para uma Copa do Mundo, né? Não dá para aumentar tudo isso. Em tese, não, tá? Mas a África tem Camarões, Nigéria, Marrocos, Tunísia, Gana, África do Sul, Costa do Marfim e Senegal. Já são 8 seleções que são razoavelmente comuns da gente ver na Copa do Mundo sem nenhuma grande... Né? Então ainda tem ali Angola, Zaire, Congo, Togo, Argélia, enfim. Tem ali uma possibilidade. Eu particularmente até gosto do aumento de vagas africanas, embora eles não tenham vencido nada. Mas achei que 9, porra, de 5 para 9, um pouco de exagero. Na CONCACAF, por exemplo, né, que é lá em cima, que se classificam hoje 3,5, vai para 6. Sabe o que significa 6 na CONCACAF? Significa que México e Estados Unidos estão em todas elas. Tá? Tirou México e Estados Unidos, são 4 agora. Essas 4 vão ser preenchidas por... Vou dar todas as opções, você imagina quem são os próximos 4. Costa Rica, Honduras, Canadá, El Salvador, Cuba, Haiti, Jamaica, Panamá, Trinidad e Tobago. Isso é o que você tem na próxima Copa do Mundo aí, alguns deles vão ter. Não tem necessidade, né? Na América do Sul, por exemplo, são 6 vagas, hoje são 4,5, né? Porque nós jogamos contra a Oceania a última vaga. Vão ser 6 vagas diretas. Porra, meu irmão, a gente sabe que Bolívia, Venezuela, Peru, eu vou ficar se matando lá para não classificar. A gente sabe que provavelmente assim, um cara vai entrar de surpresa e tal. Perdeu-se o sentido. A possibilidade de um Brasil, Argentina ficar fora da Copa do Mundo é quase zero. Mas a possibilidade também de jogar 2 partidas na Copa do Mundo e sair também é maior. Né? Na Oceania vai ter uma vaga direta, coisa que nunca teve, eles sempre disputaram contra o sul-americano, né? Essa última vaga. Vai ter uma vaga direta que deve ficar com a Austrália ou com a Nova Zelândia, muito provavelmente com a Austrália na maior parte das vezes. E a UEFA vai de 13 vagas para 16 vagas, o que deixa... Como eles têm 55 países, né? Eu acho até que razoável que eles aumentem e tal, mas eu aumentaria mais na UEFA do que em alguns desses outros lugares. Na verdade, eu não aumentaria porra nenhuma, eu até diminuiria, porque para mim o grande mistério hoje do futebol é chegar no óbvio que é menos e melhores jogos, e não mais e piores jogos, que é o que a FIFA faz insistentemente, juntamente com o Conmebol, o UEFA, etc, 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 porque é ali que eles vendem, ganham dinheiro, né, por dentro, honestos ou não, é ali que eles ganham dinheiro das transmissões, na quantidade de jogos e não na qualidade dos jogos. Eu acho que isso é uma coisa que a longo prazo se mata, é o que a gente está vendo, futebol, né, cada vez menos interessante para todos e mais interessante para um grupinho de 6 ou 7 clubes, e uma Copa do Mundo como essa aqui, bem enfraquecida, que eles vão inchar de medíocres na próxima Copa, ao invés de transformar a Copa do Mundo em algo ainda mais espetacular, glamuroso e com grandes seleções de jogadores. É mais um passo que a FIFA vai dar. Copa 2026 vai ser isso aí. Tu gosta?